Há exatamente uma semana, a Europa vivenciou um episódio memorável, pelo menos nos últimos 10 anos, que foi um blackout que aconteceu na segunda-feira, dia 28 de abril, e durou aproximadamente 12 horas, entre 9 e 12 horas, em Portugal, na Espanha. E podemos acompanhar e perceber como a percepção social ao lidar com uma situação de crise, como por exemplo um blackout, um apagão, isso também pode mudar nossa percepção de realidade, julgamento moral. E um questionamento nesse vídeo hoje é pensarmos como seria uma sociedade vivenciar um episódio de uma crise social extrema, como lidar com emoções aflitivas em um momento como esse, e também quais seriam as possíveis condições de sobrevivência e também de partilha social, já que em uma situação de crise podemos ter uma diminuição do nosso engajamento com a sociedade, com a comunidade, para a sobrevivência. Então, como que seria vivenciar, e talvez o que poderia ser mais interessante para nós mantermos uma percepção de sociedade, unidade, sobrevivência e sinergia para vivenciarmos um episódio catastrófico ou uma crise climática, seja cibernética, seja de energia, seja outros extremos que podemos estar vivenciando. Curte esse vídeo, compartilhe. Espero que você tenha uma percepção clara. O objetivo desse vídeo não é criar pânico, mas apenas ter uma reflexão mais direcionada a esse tópico. Bem, estar em um cenário como esse, no qual a sua sobrevivência, a sobrevivência das pessoas que você ama, entra em um critério de necessidade, ou seja, nós podemos observar que o comportamento humano ele pode ter uma drástica mudança em situações e eventos, especialmente extremos, como apresenta a obra do Dr. Albert Bandura, quando ele se preocupa especificamente sobre o tema do desengajamento moral e como que esse desengajamento moral pode levar a comportamentos infelizes, a marginalização, ou mesmo comportamentos de delinquência, cometer atos infelizes. Bem, obviamente uma situação extrema como essa não é uma realidade atual. O apagão que houve na Europa, onde milhões de pessoas nesses dois países, especialmente a Espanha e Portugal, tiveram um tempo de duração elevado, houveram pelo menos 5 mortes. Um comportamento inicial perceptível foi justamente a busca por itens de necessidade básica, comida, água. Então, foi muito possível identificar e ver isso corriqueiramente ao ir em um supermercado ou aqueles que ainda funcionavam, grandes supermercados estarem com falta de suprimentos, como nesse intervalo de 12 horas. Era possível ver-se prateleiras vazias, sem água, sem mantimentos, sem enlatados. Ou seja, o primeiro momento diante de uma situação crítica, ou diante de um caos social, é justamente a busca de reasseguramento com aquilo que lhe dá segurança básica. Subsistência com comida, alimentação, com água, com a segurança, né, para ter acesso a condições de vida. Por outro lado, diante de um comportamento social no qual há uma brecha para o desengajamento moral, muito provavelmente as pessoas podem sentir-se mais à vontade em ter um comportamento extremo, até mesmo de delinquência, que entraria dentro dos critérios de um conceito abordado por Aldous Huxley em sua obra, especialmente na História da Atenção, que é o envenenamento de massa. Ou seja, diante de um comportamento no qual as regras talvez possam ser diferentes, e hoje nós vivemos uma sociedade que está intrinsecamente ligada à sobrevivência, à subsistência por meio dos padrões energéticos, da eletricidade especialmente. Então, não havendo eletricidade, não havendo condições de comunicação, o que pode imperar justamente a falta de informação. Essa falta de informação ou esse mal entendido na comunicação também pode gerar o senso de urgência. Então, ou seja, a situação de um caos proporcionado por uma situação de apagão, por exemplo, que possa se estender por mais de 3 dias, isso pode, de uma forma gradativa, entrar em uma crise cada vez mais acentuada. Em pouco tempo,
podemos se identificar, ou podemos se deparar com uma mudança drástica de como a nossa sociedade está organizada. Se você não pode chamar a polícia, se você não pode ter acesso à assistência de saúde, pois, por exemplo, hospitais podem não funcionar. Então isso pode começar a criar um clima de vulnerabilidade, a perda de controle, a insegurança, e isso vai tendo uma progressão, vai se propagando coletivamente. E as pessoas, ao se deparar com essa progressão da crise, da percepção de que algo está faltando, de que não há iminência de alimento, especialmente quando não há uma preparação, e diante dessa progressão de uma percepção de caos e a falta de segurança, especialmente se não está preparado para ter uma noção de sobrevivência, de estoque de alimentos, capacidade de produzir fogo, capacidade de você, por exemplo, ter acesso a recursos, como é, conseguir uma bateria solar, ou o mesmo se não existem habilidades de você conseguir se auto-reassegurar diante de uma crise que possa se propagar socialmente. Ou seja, existem exemplos recentes na nossa história, situações como, por exemplo, do furacão Katrina, ou mesmo nos inícios dos anos 2000, o Brasil vivenciava com diversos apagões. Hoje, a nossa sociedade ela está inteiramente ligada à comunicação dos bancos, o sistema de pagamento monetário cada vez mais tem uma transição para os meios digitais. Então, uma crise no qual a falta de eletricidade e energia se estabelecesse, a dificuldade também de você obter mantimentos, suprimentos, ela vai se reduzir drasticamente por o fato de que essas moedas digitais não irão funcionar em uma realidade como essa. Seja um ataque cibernético, seja, por exemplo, uma tempestade solar, ou algo que interfira a nossa estrutura de sociedade que está baseada especificamente na eletricidade. Ou seja, mas então como criar talvez uma espécie de resiliência para lidar e manejar? É muito importante que antes de que algo extremo aconteça, você tenha um mínimo de preparo, ou seja, pense em meios de estocar remédio, ou até mesmo de você ter uma base de suprimentos que permita a você e a sua família ter condições de sobrevivência. A capacidade também de você conseguir se auto-reassegurar, de você conseguir respirar profundamente, ter uma respiração diafragmática, ou mesmo praticar meditação, atividades contemplativas. Diante de uma situação de crise, a nossa capacidade de reasseguramento, a capacidade de racionalizar eventos, ela vai diminuir. Então, é muito importante que você tenha a capacidade cognitiva de pensar racionalmente preservada, será talvez muito mais útil do que o desespero, do que o envenenamento de massa, onde os comportamentos podem entrar de fato em um desengajamento moral, onde a sociedade ela pode se estruturar de uma maneira infeliz, no qual talvez as leis, as regras possam ser mudadas diante de um período de crise. Então, esse vídeo é uma reflexão para entendermos, talvez, o quão é importante estarmos preparados para sobreviver de um aspecto geral, suprimentos, água potável, saber como fazer fogo, saber como você identificar vulnerabilidades em relação ao cuidado do seu ambiente, da sua casa, dos seus entes queridos, ou seja, e também a preservação de alimentos, saber como preparar, ou seja, hoje toda a nossa vida está condicionada a uma estrutura social, seja em casa, seja no trabalho, que depende da eletricidade. E esse pequeno exemplo, ou seja, em abril de 2025, podemos nos deparar com um pequeno cenário, um mini apocalipse, no qual as coisas poderiam ter tomado dimensões extremamente difíceis. Então fica essa reflexão, espero que você consiga pensar mais, identificar em um cenário onde possa ser mudada a perspectiva futura, como será que lidar com isso de uma forma mais racional pode ser útil e também trazer essa reflexão sobre como você pode se preparar para situações de emergência e calamidade social
Se você gosta de assistir vídeos relacionados à psicologia e desenvolvimento humano, acompanhe o canal, curte e compartilhe esse vídeo, põe nos comentários as suas reflexões e espero que não precisemos usar isso, mas se for o caso, esteja preparado, esteja em paz, organize uma estrutura com suprimentos, também com a sua saúde mental e a qualidade de vida. E isso pode também se contrastar com esse senso de egoísmo superestimulado pelas mídias sociais, pela busca de validação social e também pela estrutura que a sociedade nos impõe. Ou seja, é muito mais fácil nós nos preocuparmos com os nossos, seja o seu animal, seja a sua família, do que com aquilo que talvez não tenha uma ligação. Então, em uma situação de emergência, esse sentimento social, essa empatia coletiva que pode resultar em um senso de cuidado, a conexão, a sinergia com os outros seres, com a natureza, será imprescindível para uma restauração de sociedade. Óbvio, não é o que nós esperamos, mas espero que tudo corra bem, que isso tenha sido apenas um breve susto e que a nossa realidade seja diferente, que nós consigamos construir condições para uma sociedade mais humana, mais compreensiva, mais empática e que isso se reverbere em nosso comportamento e nos nossos sentimentos. Agradeço por ter acompanhado esse vídeo e até a próxima.